relógios assinalam meia-noite. No momento em que o mistério da noite sugere o medo, o espanto, o assombro, o pavoroso. Audiobook A Cruz de Ferro da Capela dos Pedros. Boa noite, pessoal, bem-vindos à plataforma Legiões de Apolo. E hoje vou estar recontando para vocês um caos de assombração que eu relato no meu livro História das Terras Sagradas de Passa Três, intitulado A Cruz de Ferro da Capela dos Pedros, que é esta que tenho em minhas mãos. Este caos de assombração que eu vou recontar, ele foi contado e vivenciado por Oscar de Oliveira, que foi um primo meu que contou para mim essa história. E a sua herança que ele deixou foi exatamente esta cruz de ferro da Capela dos Pedros, que tenho agora em minhas mãos aqui. Esta peça tem mais de 100 anos de tempo e ela tem uma história muito interessante que eu quero ter a honra de contar para vocês tenham conhecimento desta história. Vem comigo. Causo de assombração recontado na obra Histórias das Terras Sagradas de Passa Três, de minha própria autoria. A Cruz de Ferro da Capela dos Pedros, em memória a meu querido e estimado primo, Oscar Alves de Oliveira. O antigo bairro dos Pedros, que era localizado nas terras pertencentes a Inhaxicabraba, região de Passa Três, próximo à Fazenda Velha, hoje emancipado como município de Cesário Lange, localizado entre as cidades de Pereiras e Tatuí. Ali foi erguido no passado, por volta de meados do século XIX, uma belíssima e robusta capela da tradição católica. Esta capela ficava ao alto de uma pequena colina, onde ao seu entorno haviam belíssimos pés de bambuzeiros da cor verde musgo e oliva. Esta capela possuía um quarto de confessionário ao fundo e também era usado para sacristia e duas janelas, uma de cada lado da parede, revestidas com vidros coloridos em acabamentos de arcos de meia-lua. Um assoalho de madeira envernizado e bem pregado sustentava um altar central, enfeitado com toalha branca e bordados em sua volta, em fina seda cor de ouro. Acima, repleto de imagens sacras, santos populares e quadros diversos. O chão do salão principal era revestido de tijolos de barro bem assentados e bem amarrados, dividido por um corredor central, com 2 filetes de bancos para conforto dos fiéis. Já em sua frente, mais trabalhada com entalhes artísticos, uma porta de madeira de lei ornamentava a fachada externa em saliência e harmonia. Acima desta porta, bem ao alto, para o lado de fora, ficava colocado um sino de bronze médio, amarrado por um cordão trançado, onde o capelão, ao tocá-lo, chamava os fiéis do bairro dos Pedros para a missa e para os ritos católicos da tradição. Já acima da fachada imponente, delineava enorme cruz de ferro, feita com barras entrepostas, mas sem muitos detalhes que lhe pudessem dar um crédito artístico mais contemplativo. Por volta do ano de 1976, passei com meus pais e mais alguns parentes em frente desta capela, que naquela belíssima tarde de sábado de verão, a capela encontrava-se fechada. O desafio do nosso grupo era tocar o estridente sino, o que de bom grado fizemos ao puxar o cordão principal que ligava-se ao mesmo. O som estridente entoou harmoniosamente naquela tarde ensolarada,
quebrando aquele silêncio de sertão paulista, fazendo-se ouvir as badaladas do sino pelo bairro dos Siacas afora, e em seguida dirigi-me sozinho para trás da capela, e os pés de bambus fechavam-se em uma sombra fresca e um pouco escura. Ali abrigavam-se ninhos de morcegos que, ao ouvirem o nosso tropel, passavam a voar assustados em volta da capela e alguns em nossa direção. Fiquei fascinado com tudo aquilo, com aquele cenário de filme, cheio de detalhes e repleto de uma nostalgia que nunca mais vivenciarei outra vez. Meu pai, o senhor Gentil Ribeiro de Almeida, foi batizado ali por volta do ano de 1929, ano de seu nascimento. Meu avô, o senhor Honório Ribeiro de Almeida, apresentou-o aos moradores exclamando: "Este aqui nasceu homem, o único filho homem que ele contemplou entre 6 filhas mulheres, sendo elas Benedita, Felícia, Maria José, Olga, Isabel e Teresa. Gentil foi o 7º filho do senhor Honório Ribeiro de Almeida com a senhorita Rita Maria da Conceição. Uma das irmãs de meu pai, a senhorita Benedita, foi casada posteriormente com o senhor Pedro Alves de Oliveira. Desta união nasceram 2 primos legítimos, sendo eles Antônio de Oliveira e Oscar de Oliveira. Antônio e Oscar cresceram no sítio de seus pais, trabalhando na dureza da enxada, debaixo de sol quente. Assim, viveram por longa data, cuidando do sítio e ajudando seus pais, no bairro dos Pedros. A nostalgia dos anos 70 ainda prevalecia, mas o tempo que tudo destrói chegou e o povoado dos Pedros foi sendo aos poucos dizimado. Os antigos moradores, muitos deles agora já falecidos, desapareceram daquele cenário ideal, restando apenas recordações fagueiras, histórias e causos que geram boa prosa entre os sertanistas mais excêntricos que não dispensam um bom café quente com um bolo de milho ou fubá. Essas terras e essas histórias com seus causos e lendas, quanto para se ver e ouvir. A capelinha ficou abandonada com o passar dos anos e foi ruindo, e o telhado desabou com o tempo e foi caindo os seus pedaços sobre o altar, onde ainda haviam algumas imagens. Tudo desapareceu em um curto lapso de tempo de aproximadamente 30 anos restantes. Morreram-se todos os antigos sertanistas, os colonos pioneiros do bairro dos Pedros, e as novas gerações que sucederam-se a eles, a maioria nasceram em contexto de cidade e não reconheceriam mais este cenário e esses tempos mais antigos, nem por fotografias. Uma das mais preciosas peças da capela do bairro dos Pedros era o sino de bronze, que deve ter ficado guardado por algum habitante que eu não me recordo o seu nome com certeza. Dizem ter ficado com um tal de senhor Jorge. Outros dizem que ficou com o senhor Joaquim. Ninguém sabe ao certo. As ruínas de um tempo de glória foi palco para que meu pai e eu continuássemos a contar aqueles causos do tempo mais antigo. E foi no ano de 1990 que eu e meu pai fizemos a última visita nas ruínas da capela e encontramos uma outra preciosidade, porém quebrada em 3 pedaços espalhadas no interior do altar. A imagem original de São Pedro.
As ruínas da capela estavam dominadas agora por enxame de vespas em seus cantos. Era uma ameaça e um perigo eminente resgatar aquela peça preciosa, mas ao mesmo tempo arriscamos, e assim fizemos. Desta feita nos custou algumas mordidas de abelhas, e para fugirmos de suas ferroadas, destes enxames, tivemos que correr em direção ao rio Ribeirão da Onça, ou também conhecido como Poço dos Pedros. Esta foi a última vez que meu pai nadou naquele rio com seus ares vigorosos de bom nadador e espírito alegre e jovial de sertanista. E assim, com a relíquia em mãos, acabei tempos depois por restaurar a imagem que nos dias atuais pertence ao meu acervo e patrimônio familiar. O meu primo Oscar de Oliveira, ao saber que tínhamos resgatado a imagem original de São Pedro da Capela, acabou contando para nós que também havia guardado sigilosamente uma peça preciosa das ruínas da capela, a cruz de ferro do alto que imponente reinava. Ao morrer meu tio Pedro Alves de Oliveira, meus primos Antônio de Oliveira com a sua família numerosa e Oscar de Oliveira com a minha tia Benedita de Oliveira mudaram-se para a cidade de Cesário Lange, e a cruz de ferro ficou com ele aproximadamente 10 anos seguidos. Um dia pela manhã, passou pela rua onde Oscar de Oliveira estava morando um carroceiro velhinho, pedindo doações de ferro velho para revender. O senhor Oscar, então, movido por caridade cristã, doou algum de seus objetos e, entre eles, deu ao velho a antiga cruz. Esta cruz de ferro, leva-a, poderá gerar um bom lucro. O velhinho, bastante agradecido, então exclamou assim: muito obrigado, ela será muito útil, pois levarei na fundição e será derretida junto com outras sucatas que estou juntando. Obrigado pela sua bondade, meu querido amigo. E assim, nas noites que se seguiram, o meu primo Oscar de Oliveira passou a ter sonhos muito estranhos, insônia que culminou em delírios. Esta configurou-se também em pesadelos terríveis, pesadelos macabros. Mas foi somente na sexta-feira da Paixão de Cristo que todos aqueles sonhos macabros resultaram em um dos mais horripilantes e terríveis pesadelos que Oscar de Oliveira pudesse então ter. Oscar sonhou que deparou-se em frente à sua casa com uma enorme procissão de fantasmas que, em sequência emblemática, um atrás de outro, reluziam fogo-fatos azulados. Vinham furiosos aquele batalhão fumegante, exclamando hosanas nas alturas e rezas do tempo antigo, a bater em seu portão, exclamando em vozes dissonantes: Oscar, Oscar de Oliveira, Oscar de Oliveira, onde você colocou a nossa cruz de ferro da nossa capela sagrada? O que você fez com a nossa cruz de ferro, Oscar? Vai agora atrás dela e não deixe que ela fique perdida para sempre, Oscar. Ela pertence à tradição religiosa da nossa família e do nosso sangue. E desta visão aterradora, medonhamente terrificante,
meu primo, cambaleando de medo, sufocado, em suores frios medonhos, apavorado, tremeu diante daquela enorme procissão e respondeu: eu entreguei a cruz de ferro da Capela dos Pedros ao senhor Vicente, catador de sucatas da cidade. Ele levou para mandar a fundição para derretê-la. Entre os fantasmas, 3 deles, o do senhor Francisco Pedro, senhor Antônio Pedro e senhor José Pedro, exclamaram em voz alta: não, Oscar, você não pode fazer isso. Muitas missas, muitos batizados, muitos sacramentos, muitas novenas e rezas foram desertos, consagrando aquela imagem simbólica e primordial da nossa tradição católica, das antigas ordens de Santa Cruz, que fundou não apenas o bairro dos Pedros, mas também Passa Três. Amanhã cedo vá urgente atrás deste senhor Vicente e pegue de volta a nossa cruz, que simboliza a fé do nosso povo e da nossa raça. Oscar acordou transpassado de medo e, madrugada fora, não mais dormiu. Estava nervoso, cheio de receios, arrependido de sua feita. Rezou o terço e a ladainha de todos os santos, além do credo em cruz e Aves Marias. Na manhã de sol altivo de sábado de Aleluia, por volta das 9 horas, ao levantar-se da cama, após o café da manhã, apressou-se meu primo Oscar de Oliveira em ir ao encontro do senhor Vicente pela rua Passa Três, em Cesário Lange. Dirigiu-se ao local indicado por moradores e encontrou o velhinho, que também era religioso. Conversou com ele. Ele disse sobre a cruz e explicou o fato. E juntos passaram a procurar em meio a tanto ferro velho aquela cruz sagrada que ainda não tinha sido levada para a fundição. Após varredura apropriada, encontraram a cruz de ferro e Oscar solicitou sua devolução, contando todo o ocorrido. Sou parente dos Pedros antigos, um dos últimos da geração, e fui atormentado por várias noites de sonhos e pesadelos por ter desfeito dela. Por 7 noites seguidas, espectros apareceram em meu portão, reclamando a devolução desta cruz bendita. E assim meu primo Oscar de Oliveira recuperou e guardou de volta a cruz de ferro na sua casa por mais alguns anos novamente, e poucos meses antes de falecer, por volta do ano de 2003, entregou a cruz ao nosso primo, seu vizinho Leandro dos Reis de Oliveira, passando-lhes instruções de que a preservasse e a guardasse com muito sigilo e cuidado, pois a mesma já era uma relíquia e tinha mais de 100 anos de existência. Leandro guardou a cruz até pouco tempo antes de sua mãe, senhorita Lázara dos Reis, também falecer. Tempos depois, ele pegou esta cruz e, temendo ter pesadelos funestos, a levou para o alto da capela da Cruz Preta, entrada do bairro do Rio da Várzea, em Bratel, Ribeirão da Onça e bairro do Jeca, caminho de Porangaba, onde acentua-se a capela com imagens de Santaria Quebrada e relicários de fé da cidade de Cesário Lange, e ali depositou a cruz de ferro dos Pedros. Contam os antigos que ali também foi um pequeno cemitério em tempos remotos aos primeiros sertanistas, tropeiros, crianças e escravos que povoaram estas paragens, e que o lugar também era repleto de lendas e causos de assombrações.
quando eu mesmo fui notificado do destino incerto desta cruz sagrada, outrora pertencente aos meus ancestrais paternos, sendo o símbolo máximo da mais fervorosa fé católica de nossa família, eu mesmo tomei providências e fui com o meu sobrinho Arthur de Almeida Fernandes e mais alguns amigos à procura desta cruz em uma manhã de sábado de sol do ano de 2010. Ao encontrá-la, guardei-a comigo por já conhecer em detalhes a história sagrada desta cruz. Inclusive, toda esta história aqui escrita foi narrada por Oscar de Oliveira. Esta cruz de ferro é objeto de reverência de minha ancestralidade paterna e, por mais incrível que pareça, ela estava colocada na capelinha da Cruz Preta, na entrada do bairro do Rio da Várzea, terras onde nasceu a minha mãe. Ela saiu da capela do bairro dos Pedros Antigo, onde meu pai nasceu, e veio parar, após longa data, na capela da Cruz Preta, entrada do bairro onde minha mãe nasceu, no Rio da Várzea. Acredito que esta saga selou o destino e foi o prelúdio espiritual que acrisolou a marca do cristianismo na minha família e nas minhas origens. Oscar Alves de Oliveira, descanse em paz.